eu sou Débora Andrade, eu sou médica ginecologista e atuo com a equipe da Farmácia da Natureza, com fitoterapia há mais de 10 anos, e estou aqui para a gente ministrar aulas no uso da fitoterapia em ginecologia. Para quem não está me vendo, né, eu sou morena, tenho cabelos encaracolados, curtinhos, uso óculos, e estou nesse momento numa sala de atendimento clínico, falando para vocês aqui frente ao computador. Bom, o nosso caso clínico de climatério é a nossa paciente tem 50 anos, e ela veio queixando que há 1 ano e meio, seus ciclos menstruais começaram a desregular, com um padrão de meses de amenorreia, quer dizer, ela ficou meses sem menstruar, seguidos de fluxos intensos e arrastados por até 15 dias consecutivos. Então, ela ficava meses sem menstruar, menstruava, e quando menstruava, às vezes ficava 15 dias menstruando. E há 6 meses, elas surgiram fogachos, ela queixou fogachos, insônia, irritabilidade, indisposição e dispareunia, que são dores na relação sexual. Ela tem como antecedentes gineco-obstétricos, ela teve uma menarca aos 12 anos, ela teve 2 gestações, 2 partos, e um deles foi cesárea, o último, né, há 20 anos, quando ela fez uma laqueadura tubar. De antecedentes pessoais, ela tem uma hipertensão arterial sistêmica leve, em que ela usa losartana, apenas um comprimido de 50 miligramas por dia. Ela faz atividade física, mas esporadicamente. Ela é tabagista de 10 cigarros por dia. Os antecedentes familiares dela, ela tem uma irmã com câncer de mama aos 50 anos, que a coloca como um grupo de risco para câncer de mama, que é uma parente de primeiro grau, com câncer de mama até os 50 anos. De exame físico, ela apresentou uma pressão arterial de 13/8 e um IMC de 27, o que classificava ela como um sobrepeso. De exame ginecológico, ela tinha apenas hipotrofismo vaginal, e o restante do exame dela sem alterações. De exames laboratoriais, a gente conseguiu apurar um hemograma normal, um FSH, que é uma dosagem hormonal que nos indica se a mulher está já na menopausa ou numa pré-menopausa, e um FSH de 25, que foi colhido com 2 meses de amenorreia, ou seja, 2 meses sem menstruar, coloca ela como uma pré-menopausa, porque acima de 30 já é menopausa, sim, mas ela está numa pré-menopausa, sim. Um TSH, que é a avaliação da tireoide, e essa TSH dela está normal. Um perfil lipídico, colesterol, triglicérides, glicemia sem alterações, avaliação de função hepática e renal normais, uma mamografia normal e um corpo citológico também normal. Bom, agora nós vamos fazer, então, uma pausa para que a gente possa discutir os sinais de alerta e lista de problemas. Vocês vão aí fazendo a sua lista de problemas, vão pensando nos sinais de alerta, ok? Bom, sinais de alerta. Então, é importante a gente saber quando que essa paciente nos traz um problema maior, porque a gente está pensando numa paciente em climatério, mas essa paciente pode ter alguma alteração que a gente tem que primeiro corrigir para depois pensar somente nos sintomas climatéricos, né? Então, se essa paciente nos trouxesse, a gente já viu, né? Mas que ela não tinha anemia, mas precisava pensar nisso. Então, já coloquei antes para vocês pensarem. Uma anemia, uma diabetes, né? Ela é uma paciente de sobrepeso, ela até é uma paciente que tinha sangramentos, às vezes, de até 15 dias, é importante observar isso. Se ela tinha uma alteração tiroidiana, porque a tireoide desregula o ciclo menstrual.
e ela pode fazer parte da problemática e precisa corrigir. Uma hepatopatia, que essa hepatopatia poderia dar fluxo menstrual irregular, sangramentos irregulares. De novo, é uma paciente de sobrepeso ou uma função renal alterada, uma vez que ela é hipertensa. Então, esses sinais de alerta precisam estar presentes na avaliação clínica dessa paciente. E também se essa pressão arterial dela está controlada. E importantíssimo, porque se a gente vai introduzir alguma terapia para essa paciente, nós precisamos saber se essa pressão dela está controlada, ok? Então, dos sinais de alerta, perfeito, a gente então vai para a nossa lista de problemas. O que a gente pode, uma vez que a gente viu que essa paciente está tudo bem, nesse sentido, o que a gente vai focar, que a gente precisa ajudar essa paciente? Então, ela trouxe para nós fogachos, uma irregularidade menstrual, um hipotrofismo vaginal, porque ela queixou de dispareunia, né? E havia isso no exame físico dela, uma insônia, uma instabilidade emocional e uma fadiga, né? Muito bem. Agora, nós então faremos uma outra pausa para que a gente possa, então, pensar e discutir que intervenções a gente faria com essa paciente. Intervenção não medicamentosa e uma intervenção fitoterápica, que é o nosso. Vamos lá. No nosso plano de cuidados, nós temos as intervenções não medicamentosas. Então, nós temos exercícios físicos. Lembra, é uma paciente que ela fazia exercício físico, mas pouco, irregularmente. Nós precisamos, nesta fase do climatério, se não tem, instituir, se tem, intensificar exercícios físicos aeróbicos, porque isso faz com que a pessoa diminua o seu risco de problemas cardiovasculares que nessa idade irão aumentar, risco de perda de massa óssea, melhora do sono, melhora do emocional e melhora inclusive dos fogachos. Então, esse é o nosso item inicial importantíssimo. Seguindo, alimentos ricos em ômega 3, né? E alimentos, a gente não precisa pensar em prescrever um ômega 3, a gente pode pensar em alimentos ricos em ômega 3, né? Como a linhaça, como o abacate, como os peixes. E fitoestrógenos, né? Alimentos ricos em fitoestrógenos, como a soja, de novo a linhaça, a vagem, o grão de bico, e principalmente que essa dieta seja balanceada, né? Porque é importante que ela já estava no sobrepeso e que ela procure balancear uma alimentação saudável, né? Para que ela tenha estabilidade também hormonal. Evitar alimentos quentes. É sabido que uma mulher que está tendo fogachos, por exemplo, a pimenta, ou bebida alcoólica favorecerá essas ondas de calor. E ingerir líquidos adequadamente é importante para todo mundo nessa fase. Eu acho que vale a pena a gente dar mais uma intensificada nessa orientação, ok? Agora, então, nós vamos para a intervenção fitoterápica, que é o nosso foco aqui de atuação. Então, nós temos listado aqui algumas plantas, não são todas as plantas, né, mas as mais, que a gente costuma dizer, as que a gente mais usa, estão aqui. E agora nós vamos falar uma por uma, para vocês aprenderem um pouquinho. Vocês já leram, e agora nós vamos dar mais uma relembrada nesse bloco de plantas que podem ajudar a nossa paciente. Começamos pelo Glycine-Max. O Glycine-Max, né, é a nossa soja, né, gente? A soja, olha, a soja aí tem uma florzinha dela linda. E a soja, então, é uma grande representante para o uso, né, de fitoterápicos no climatério. Ela ajuda bastante na melhora dos fogachos. Inclusive, a gente, se
citou lá no nosso plano de cuidados de intervenção não fitoterápica que ela pode entrar como um alimento. Mas aqui a gente está pensando em prescrever o glicine. Está aqui nessa forma. A gente pode usar o extrato seco padronizado a 40% de isoflavonas, e aí seria de 50 a 250 miligramas por dia, ou extrato seco em cápsulas, também equivalente a 50 a 120 miligramas por dia de isoflavona. Esse é uma outra fonte, né, dessas duas formas. Via de regra, a gente faz isso, 150 miligramas, com 40% de isoflavonas, e a gente precisa lembrar que é importante que ela seja usada em jejum ou entre as refeições, para que em estômago vazio as isoflavonas são melhor absorvidas. E lembrando que a parte utilizada, então, a soja são as sementes. Quando a gente faz na alimentação que a gente cozinha lá, a gente está cozinhando a semente, aqueles grãozinhos. Ok? Seguindo a nossa outra planta, Trifólio pratense. O Trifólio pratense é essa florzinha que tem essa característica aqui na folha dela, ela tem esse sinalzinho, tá vendo? Um sinalzinho, parece uma asinha, um V, isso é o que caracteriza, né? O trifólio, ele pode ser usado como forma de extrato seco. Geralmente a gente encontra ela 216% de isoflavona, né? E a gente usa aí 240 a 480 miligramas por dia, né? Tomadas em 1 a 2 vezes ao dia, a gente pode dividir. E ela também é padronizada em isoflavona, tá? E a parte utilizada dela são as flores e as folhas, tá bem? A Amoros nigra, né? Que é a nossa amora, né? Essa frutinha deliciosa aí, nigra, porque ela é pretinha, porque a gente tem outras moros, e a nossa aqui, foco de uso, é a nigra, tá bom? A amoreira, né? Que a gente pode usar ela como droga vegetal, nessa concentração, extrato seco padronizado, pode usar ela como infusão. Aí, na infusão, gente, a gente pode orientar a paciente usar a folha, né? Porque às vezes é usado o fruto e a folha, mas a gente pode fazer a infusão da folha. No dia a dia, as pacientes acham com muita facilidade a folha, uma amoreira, e fazer o chá. Então, sem nenhum problema, vocês indicarem. Aqui, a gente está mostrando a infusão com a folha seca rasurada. Pode orientar ela a fazer essa folha verde, a folha in natura, a folha fresca, pegou lá da árvore e fazer? Pode, problema nenhum. Aí, como que você faz para medir? Geralmente, a gente orienta aí fazer 10 folhas para 1 litro de água em infusão, né? Todo mundo sabe, né, gente? Em infusão, a gente ferve a água, apaga o fogo e coloca a água fervida sobre a planta, se for a folha, então essa folhinha picada. Abafa 5 minutos e pode consumir esse 1 litro no decorrer do dia, principalmente quando ela está na fase de maior fogajos, tá? E podemos também utilizar na forma de tintura, ok? A Acteia racemosa, tá? A Acteia, ela é também uma planta que dá uma florzinha linda, mas o que a gente utiliza são essas raízes aí, por isso que chama ela de black cohosh, que quer dizer que é essa raiz escura e dura, é dela que é feito o medicamento, nessa forma aí, extrato seco padronizado, né, em tripenoides, ou na forma de tintura. Via de regra, utilizamos o extrato seco padronizado em casa. A lavândula officinalis, que aí, né, a lavândula é importante a gente saber que a gente tem vários tipos de lavândula. O que se faz a medicação é a officinalis, e a officinalis no Brasil dificilmente ela dá flor, então geralmente a gente vai usar são as folhas mesmo, e a gente pode usar a tintura, né, e a infusão. É o que mais é encontrado. Comercialmente existe cápsula gelatinosa
mas é comercialmente e ela tem um custo bastante excessivo. A gente usa muito bem a tintura e a infusão mais difícil pelo gosto, ela lembra um gosto de perfume, né, gente? Mas a lavândula é uma planta maravilhosa. A Anatera bienis, que é a nossa prímula, que é essa florzinha linda aí, e que, na verdade, o que a gente usa para fazer a medicação são os óleos das sementes, né? O óleo da sementinha dela, né? Que são ricas em ômega 3 e ômega 6, e a gente tem nas apresentações geralmente de 500 miligramas em cápsula gelatinosa, e a gente utiliza dessa forma, a gente pode usar o mês todo, a gente pode usar 15 dias antecedentes à menstruação, e ela é muito importante também. A Borago officinalis também é uma irmã bem perto aí, no pensamento da prímula, a gente pensa na Borago, e via de regra a gente vai usar a prímula porque é mais fácil de achar e também o custo é menor, e geralmente a gente vai usar a Borago como comercial, que torna um pouquinho mais caro, mas o pensamento das duas é bem semelhante no uso, 15 dias antes ou contínuo. O Vitex é a planta que vocês têm que guardar na cabeça sempre, que o Vitex é uma planta que, para nós, serve para muita coisa na parte ginecológica, na parte de questões hormonais. Ela tem uma regulação importantíssima no sistema hormonal, no ciclo hormonal. Então, essa planta, ela vem para ajudar nos fogachos, ela vem para ajudar na questão menstrual, ela vem para ajudar na questão de acalmar também, é uma planta que é excelente. E ela tem utilizado dela frutos ou as folhas e flores, e a gente pode usar na tintura ou a gente pode usar também o extrato seco padronizado nessa concentração aí. O Hipericum perfuratum, né? O Hipericum, ela é uma planta que vocês vão ver ela bastante também no sistema nervoso. É uma planta que entra muito mais, ela pode ajudar nos fogachos, mas indiretamente ela vai ajudar nas questões emocionais. Lembra que essa paciente estava com uma irritabilidade? O Hipericum é uma planta que vocês podem abrir mão dela, sempre tomar cuidado com a interação medicamentosa com o Hipericum, né? Ela pode cortar efeito de pílula contraceptiva, então, mas é uma planta muito importante. Ela é utilizada nas partes aéreas com as flores, pode ser usado na tintura, pode ser usado extrato seco ou extrato seco padronizado, que geralmente é o que a gente utiliza nessa concentração aí. Então, na intervenção fitoterápica, nós vamos, então, sugerir para vocês uma prescrição que é da nossa prática diária. Essa paciente realmente a gente atendeu. Então, o que a gente utilizou? A Acteia racemosa, que é a semicifuga ou semicífuga, o extrato seco dos rizomas, padronizados a 2,5% de triterpenoides, 40 miligramas, né, disso, né, dessa planta, o glicinimax, que é a soja, o extrato seco das sementes, padronizado a 40% de isoflavonas, 100 miligramas dela. Manipulamos na mesma cápsula, né, e pedimos para tomar uma cápsula via oral na manhã e à noite, longe das refeições, por conta da absorção das isoflavonas por 2 meses. Como que essa paciente evoluiu? Ela retornou, referindo estar bem melhor com a medicação e fez a parte dela, intensificou a atividade física, melhorou a alimentação. E aí, o que eu resolvi? Eu mantive essa medicação, porque ela veio com 2 meses, né? Mantive mais 1 mês e sugeri ela pausar 15 dias. Após a pausa, retornamos para que ela usasse mais 3 meses e voltar na consulta. Via de regra, gente, toda medicação fitoterápica, praticamente toda, poucas as que a gente usa contínuo, a gente faz isso às vezes por ter estudos e às vezes por não ter. Nós fazemos uma pausa de 3 meses e reiniciamos. Podemos pausar 30 ou pausar 15, ou pausar ou fazer uma substituição de plantas, se ela não der conta de ficar sem. E assim a gente vai seguindo, né?
por questões até de acompanhamento, como essa paciente fica, e por ver como que ela se adapta, por questões de toxicidade, por questões de adaptação. Então, isso é uma coisa que vocês vão levar, né, para a vida toda. Todo fitoterápico, ou quase todo, tem as exceções, a gente faz sempre uma pausa ou uma substituição, ok? Então, era isso, né? E a gente vai ficando por aqui.